Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 36 a 40. Enquanto falavam disso, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: A paz seja convosco. Mas eles, turbados e espantados, julgavam ver algum espírito. Jesus disse-lhes: Por que estáis turbados e que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 24, de 36 a 40. Santo Agostinho. São João também relata esta aparição do Senhor depois da ressurreição, mas observa que Tomé estava ausente. Segundo Lucas, contudo, quando os 2 discípulos de Emaús entraram em Jerusalém, encontram os 11 apóstolos reunidos. É preciso, portanto, admitir que Tomé saiu antes da aparição do Senhor, enquanto os apóstolos conversavam a respeito da ressurreição. De fato, a narrativa de São Lucas autoriza essa interpretação, a saber, de que Tomé os deixou enquanto conversavam e que somente depois disso Nosso Senhor entrou no cenáculo. Ou talvez poder-se-ia dizer que estes 11 não eram aqueles que vieram a ser chamados de apóstolos, mas alguns que faziam parte do grupo numeroso de discípulos de Jesus. Contudo, como acresce São Lucas, e os que estavam com eles, é preciso admitir que esses 11 com os quais os demais se achavam reunidos deveriam ser os 11 apóstolos. Mas examinemos a significação dessas palavras misteriosas que Jesus, segundo São Mateus e São Marcos, dirige aos discípulos depois da ressurreição. Ide, avisai meus irmãos para que vão a Galiléia, lá me verão. Mateus 28:10, Marcos 16:7. Isso se cumpriu somente depois de muitos outros acontecimentos narrados nos evangelhos. E contudo, nosso Senhor parece dar a entender que este seria o único, ou pelo menos o primeiro evento que deveria suceder. Ou então, as palavras que o anjo, isto é, o Senhor, dirige aos discípulos, devem ser entendidas em sentido profético. Neste caso, o aparecer na Galiléia significa, segundo a significação desta palavra, transmigração, que os apóstolos deveriam deixar o povo de Israel e ir pregar o evangelho aos gentios. Esses, contudo, não haveriam de crer na prédica se o mesmo Senhor não lhes tivesse preparado de antemão os corações. Eis o sentido dessas palavras: irá diante de vós na Galiléia. Se de outro lado interpretarmos Galiléia no sentido de revelação, entendemos que nosso Senhor não mais se revelaria sob a forma de servo, mas no esplandecer próprio do Filho de Deus, igual ao Pai, como havia prometido aos eleitos. E esta revelação será para nós uma como que verdadeira Galiléia, porque então o veremos tal como realmente é. Também não será uma bem-aventurada transmigração deste mundo para a vida eterna, que ele não abandonou quando desceu até nós, e para onde agora vai, sem com isso nos abandonar. Comentário Lucas 24, de 36 a 40. São Cirilo. Espalhada por todos os cantos a notícia da ressurreição, e porque estivessem os discípulos cheios de uma santa impaciência para rever o Divino Mestre, satisfaz-lhes o desejo, revelando-se enquanto buscavam e esperavam. E o faz claramente, sem dar margens a dúvidas. Enquanto falavam nisto, apresentou-se Jesus no meio deles. Vexemo-nos de renunciar tão prontamente deste dom da paz que Jesus Cristo nos deixou quando partia da terra. A paz, doce na realidade e no nome, tem Deus por autor, segundo essas palavras do apóstolo aos Filipenses.
a paz de Deus. Filipenses 4:7. E ela é também o principal atributo de Deus, segundo essas outras. Deus da paz. 2 Coríntios 13:11. E Deus mesmo é a paz, porque Ele é a nossa paz. Efésios 2:14. A paz é um bem que todos louvam, mas que poucos sabem conservar. E por quê? Talvez seja a ambição de poder e riquezas, a inveja, o ódio ou o desprezar o próximo, ou qualquer outro vício desse tipo que leva o homem a ignorar Deus. De fato, o princípio e a fonte de toda a paz é o próprio Deus, que estabelece a união de todas as coisas e cujos atributos principais são a unidade de natureza e uma imutabilidade pacífica. Esta paz comunica-se aos anjos e às demais potências celestes que estão em paz com Deus e entre si. Ainda extravasa-se sobre toda a criação, que tem por glória a tranquilidade. Enfim, fica na nossa alma por meio do amor e da prática das virtudes, e no nosso corpo pela justa proporção que impera sobre os membros e pelo equilíbrio dos elementos dos quais é ele composto. A primeira dessas coisas constitui a beleza de nossos corpos, a outra, a saúde. A prova de que este que lhes aparecia era o mesmo que havia morrido na cruz e que fora depositado no sepulcro é que não podiam esconder-lhe o que estava oculto nos corações. Nosso Senhor, tencionando mostrar aos apóstolos que triunfou sobre a morte e que a natureza humana do Cristo está doravante livre da corrupção, mostra-lhes as mãos, os pés e as chagas abertas pelos cravos. Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 41 a 44. Mas, não crendo eles ainda e estando fora de si com a alegria que sentiam, perguntou-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles apresentaram-lhe uma posta de peixe assado. Tendo-os tomado, comeu-os à vista deles. Depois disse-lhes: Isto é o que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 24, de 41 a 44. São Beda. A lhes demonstrar a veracidade da ressurreição, não somente quis que o tocassem, senão que consentiu comer com eles, para que vissem que era real e não um fantasma. Tendo-os tomado, comeu-os à vista deles. O ato de comer demonstra seu poder, e não que tenha alguma necessidade. Com efeito, a terra sedenta e o sol ardente não absorvem a água da mesma maneira. A terra o faz por necessidade, o sol por poder. Se comeu mesmo depois de ter ressuscitado, não o fez por necessidade de nutrir-se, nem para simbolizar que depois da ressurreição, objeto de nossas esperanças, ainda teremos necessidade de alimentos, mas para mostrar a natureza dos corpos redivivos. Em sentido figurado, o peixe assado representa os sofrimentos de Jesus Cristo. Ele consentiu viver oculto nas águas do gênero humano, deixou-se prender na rede da morte. Foi como que queimado pela tribulação quando da paixão, mas fez-se para nós favo de mel depois de ressuscitar. Este representa a dupla natureza de sua pessoa, porque o favo repousa sobre a cera, e o mel dentro desta representa a divindade na humanidade. Depois de ter comido e de ter se deixado ver e tocar, assegurando-lhes que não deliravam, recorre nosso Senhor às Escrituras. Depois disse-lhes: Isto é o que eu vos dizia, quando ainda estava convosco. Isto é, enquanto eu ainda estava revestido dessa carne mortal que ora vos reveste. É a mesma carne que ressuscitou, mas algo diferente daquela dos apóstolos, ainda sujeita à morte. Acresce o Salvador, que era necessário
que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.